Boa noite, eu sou o Lucas Saura, eu sou da AWS e hoje a gente vai falar sobre segurança e manutenção na pintura industrial. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre equipamentos, vou falar para vocês sobre instalações, como seguir conformes normativas. A gente vai trocar um pouquinho as ideias, mas antes eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre mim e sobre a AWS. Bom, eu já falei que eu sou o Lucas, eu sou engenheiro de produção, eu sou inspetor também nesse Level 2. A AWS é uma empresa que fornece soluções para preparo de superfície, pintura e a inspeção. Tá? Então, além disso, a gente tem toda a parte de manutenção, uma estrutura de showroom aqui, de testes também, toda a parte de aluguel, tá? Assim como cursos também, e temos a parte de equipamentos. Tá? Hoje, no assunto que vamos falar sobre segurança e manutenção, eu tenho um vídeo exclusivo já sobre manutenção que eu fiz com meu amigo Adalberto. Tá? Então hoje eu não vou focar tanto na parte da bomba, eu não vou para a ação da bomba, a gente não vai pegar e esmiuçar uma bomba inteira, mas eu vou falar um pouquinho para vocês mais sobre manutenção preventiva, manutenção corretiva, o que fazer nas duas, e vou bater bastante nas áreas de segurança, o que a gente tem que garantir para conseguir garantir a nossa segurança total na operação do equipamento. Vamos lá, vamos começar. Vamos falando primeiro por que a gente está aqui. Então, primeiramente, a gente precisa reforçar as práticas seguras, porque, querendo ou não, a primeira coisa que a gente tem que visar quando a gente está operando um equipamento ou fazendo qualquer atividade é a nossa segurança e as dos demais que estão conosco. Então, a gente tem que batalhar todo dia e fornecer e se dar o melhor para garantir essa segurança. Além disso, quando a gente fala em manutenção, a gente também não está só falando de segurança, a gente está falando também de custos, tá? Estou falando também de tentar aumentar a vida útil de um equipamento, reduzir acidentes, reduzir paradas, consequentemente também reduzir custos. Tá? Bom, então eu vou elencar alguns tópicos que a gente vai falar hoje. Os principais riscos na pintura industriais vai ser como a manutenção evita falhas e acidentes. Manutenção e acidentes, qual a relação entre eles, riscos nas aplicações, quais cuidados a gente tem que ter e um checklist geral de manutenção. Vamos lá, estão comigo? Posso começar já aí? Bom, vamos começando então, primeiramente, com os principais riscos na pintura industrial. Bom, se a gente fala de pintura industrial, a gente já está falando de alguns equipamentos que a gente já pensa, temos equipamentos pneumáticos, podemos ter equipamento elétrico ali no circuito, temos risco respiratório, estou falando de tintas, solventes, pulverizados. Bom, então vamos começar a separar um pouquinho os assuntos, tá? Bom, quando a gente está tratando de equipamentos, a principal coisa que você tem que entender é o seguinte: qual tipo de forma de trabalho que você está trabalhando nesse equipamento. É equipamento pneumático? É equipamento pneumático que você está trabalhando ou com uma linha de ar ou com um compressor diretamente ali, tá? Então, toda a linha pneumática que abastece o equipamento, ela também merece ser analisada, ela merece ter o seu devido cuidado ali, tá? Além disso, quando eu estou trabalhando normalmente com equipamentos pneumáticos, uma coisa que muitas pessoas esquecem que os equipamentos pneumáticos também produzem estática e isso deve ser isolado, tá? Assim como se deve ter boas práticas em ambientes que a gente está pulverizando, áreas, atmosferas aí que a gente tem muito solvente, a gente deve reduzir estática a zero, tá? Não pode ter estática ali porque existe um risco de ignição, tá? Passível de um incêndio. Então, como que a gente faz para isso? Bom, é importante aterrar os equipamentos, tá? Baldes elétricos em contato com outros materiais como aço podem gerar fagulhas, então é importante vocês aterrarem também baldes metálicos aí, tá? Tentar fazer de tudo para o overspray da área também ele ser contido, porque muitas vezes a gente não analisa o ambiente ou não está analisando nossa atividade, colocando em risco o overspray de danificar outras áreas ou até, digamos assim,
gerar uma névoa ali que não seria necessária, tá? Então, para isso existem quais sentidos? Cara, estudar a área, primeira coisa, definir bem bicos, isso a gente vai falar mais para frente, reduzir a pressão ideal de trabalho, ver se os equipamentos que você está utilizando são os mais adequados para aquela condição que existe, porque realmente existe um equipamento para cada condição, não caia nessa ilusão que um equipamento vai servir para todas as ocasiões, nem sempre, porque até às vezes na segurança ele não é o mais viável para aquele momento, tá? Além disso, a gente tem a falta de revisão nesses cenários na pintura industrial, tá? Mas eu vou entrar mais a fundo também nesses detalhes a seguir. Bom, então hoje, quais são os maiores causadores de acidente? Eu já coloquei alguns riscos de choques elétricos por estática, o risco respiratório, que basicamente, cara, a gente tem que lembrar que a gente está trabalhando com produtos químicos, então sempre tem que respeitar uma máxima de segurança aí, de utilizar os EPIs corretos para manuseio, tá? Além disso, imagina que você está numa área dentro de tanque, uma área confinada, tem que ter um certo, alguns cursos, é exigido alguns cursos para isso, para saber se portar nisso, tá? E além disso, cara, ter muito definido para que está fazendo aquele trabalho, se o equipamento ele está confiável naquela situação, ele tem uma confiabilidade, ele está revisado, ele está pronto para executar aquilo que é proposto. Bom, vamos começar falando sobre manutenção agora. Vamos definir então manutenção preventiva e manutenção corretiva. Bom, manutenção preventiva ela previne, então uma manutenção previne. Eu estou querendo realizar uma manutenção antes de alguma coisa, então essa manutenção é para preparar, digamos assim, esse equipamento. Cara, em equipamentos wireless, o que a gente pode falar de manutenção preventiva? Cara, ela prolonga a vida útil do equipamento, ela evita falhas inesperadas, ela tem um menor custo operacional a longo prazo e ela mantém a produtividade estável. Além disso, o que mais que eu tenho para falar sobre manutenção preventiva? A manutenção preventiva em equipamentos wireless, ela tem que ser muito bem analisada, tá? Por que eu falo que ela tem que ser muito bem analisada? Porque muitas vezes a gente marca isso por horas ou por tempo mesmo, por meses, por coisa do tipo. E assim, muitas das atividades elas consomem de uma bomba mais que outras. Então, eu vou dar um exemplo básico. Vamos imaginar que você tem uma obra para 2 semanas. Uma obra para 2 semanas, na teoria, não danificaria, não demandaria depois de uma obra dessa nenhum tipo de manutenção muito grave. Mas vamos imaginar que, cara, foram 2 semanas de aplicação de um produto extremamente de pot life rápido, ou um produto como o zinco, que ele desgasta muito kits, ele tem um desgaste maior. Então, precisa ter uma noção muito boa do cronograma a ser feito para também agendar essa manutenção preventiva. Por quê? A manutenção do equipamento wireless preventiva normalmente só é feita na bomba hidráulica do equipamento. E muitas vezes se esquece também a manutenção preventiva do motor do equipamento. Eu gosto de pensar o seguinte: é muito melhor eu fazer uma manutenção preventiva ao invés do motor no meu ar comprimido. Não faz muito sentido a primeiro momento, mas parando para pensar um pouco, pensa o seguinte: o motor pneumático ele funciona a ar comprimido. O que vai danificar um motor pneumático? O ar tem potencial de danificar um motor? Não. O que poderia danificar um motor? Uma impureza vindo do ar. E por que viria uma impureza vindo do ar? Porque eu não estou tendo um secador de linha eficiente, eu não estou tendo um compressor eficiente. Então, na verdade, seu problema não está nem no motor, seu problema está lá atrás, seu problema está na linha, no compressor. Então, é muito mais fácil você tratar o seu problema onde ele está mesmo, tá? Mas eu não tenho condição, é uma instalação que não é própria, coisa do tipo. Você pode comprar secadores para te auxiliar,
porque realmente a manutenção preventiva no motor vai ser o quê? Cara, a lubrificação. E se por acaso você pegar qualquer linha que retire essa lubrificação, todo o seu trabalho foi embora. Tá? E a mesma coisa com a bomba. Pô, posso fazer o melhor trabalho preventivo do mundo. Se eu deixo o material dentro dessa bomba, deixo o material, tintas, impurezas dentro dessa bomba, não tem o que eu fazer. Não adianta eu fazer a melhor manutenção preventiva do mundo, porque uma vez que a tinta está seca lá, eu vou danificar meu equipamento. Tá? E toda vez que eu danifico, eu vou com uma manutenção corretiva, que é sempre a mais cara, a mais no desespero, e querendo ou não, aqui ficam mais sem alternativas. A manutenção corretiva, ela custa até 3 vezes mais. Ela interrompe o fluxo do trabalho. Ela, querendo ou não, quando tem que ser corretiva, eu não antecipo os acidentes. Então vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que eu gosto sempre de falar que a manutenção normalmente corretiva ocorre porque uma manutenção preventiva não foi feita ou não foi calculada, como eu falei para vocês. Vamos imaginar o seguinte cenário. Vamos imaginar que eu vi um vazamento, uma bomba ou coisa do tipo, na manutenção preventiva e, bom, eu sei o que estava causando esse vazamento, é um nipple, coisa do tipo, e por acaso eu falei, pô, mas não vale a pena eu esperar esse nipple, eu vou pegar um nipple de galvanizado, um nipple de latão, coisa do tipo e coloco. Pode ser que eu sane por aquele momento uma manutenção preventiva, mas isso vai gerar uma corretiva. Por quê? Porque esses materiais como latão, cobre, nipples aí galvanizados, coisas do tipo, eles não suportam pressão. Então, além de eu fazer uma substituição ali na manutenção preventiva, eu posso causar um acidente ali por esses materiais que eu estou colocando ali não serem adequados para aquela função. Tá? Então, a mesma coisa é numa mangueira. A mangueira, por algum motivo, ela estourou. Cara, tenta entender o primeiro motivo, por que ela estourou. Na preventiva eu devo perguntar por que aconteceu aquilo lá. Sempre. E não só corrigir, porque senão não seria uma preventiva. Eu tenho que prevenir alguma coisa. Se for só para corrigir, eu vou para corretiva. Então, uma mangueira estourou. Por que ela estourou? Eu estou trabalhando com uma mangueira adequada para a pressão daquele equipamento? Essa mangueira está num estado que deveria estar? Ela está com as conexões que deveria estar? São algumas perguntas aí que você acaba tendo que saber responder para você conseguir realmente fazer e sanar aquele problema, para não gerar uma manutenção corretiva e não gerar um possível acidente. Tá? Além disso, uma manutenção corretiva, ela aperta prazos, ela gera aí sempre o desespero, sempre o prejuízo, o desespero para todos os lados. Tá? Bom, então vamos trazer até um estudo aqui, que é o seguinte: a gestão de manutenção dos equipamentos de pintura é possível ter ganhos expressivos. É até uma frase complexa de imaginar. Então, se eu tiver gestão de manutenção de pintura, é possível ter ganhos expressivos? Sim, porque às vezes a gente sempre pensa na máxima. Não, a manutenção vai ficar cara desse equipamento, ou as peças desse equipamento vão ficar caras. Cara, sempre a conta que você tem que fazer é o seguinte: quanto custa, na verdade, aquele equipamento parado, aquele serviço não executado? Essa é a conta correta, porque assim, toda vez que eu consigo mitigar na manutenção preventiva, e a manutenção preventiva pode ser um pré-trabalho ali, eu analisar minha área, cara, já vou ver todas as conexões, já vou analisar com quantos metros de mangueira eu vou entrar, vou pressurizar a máquina antes, eu vou ver se está tudo certo para não chegar na hora eu ter que fazer alguma coisa corretiva, tá? E querendo ou não, dias com perdas previstas por ano, se a gente, digamos assim, colocar num cenário offshore, eles representam 38 milhões de dólares, ou seja, 1,4 milhões por dia. Ou seja, 38 milhões com 6% de ganho representa 2,4 milhões no ano evitado só com manutenção. Então, a manutenção ela custa e custa muito, tá? Eu vou deixar os dados aí certinho para vocês verem isso tudo, mas a manutenção ela custa e custa muito.
Bom, e aí eu já falei um pouquinho para vocês por que a manutenção evita. E eu vou pegar alguns exemplos aqui que eu gosto de mostrar, porque muitas vezes é aquela coisa, pô, fez um preparo antes da obra? Não, tá tudo, cara, tá tudo beleza, tá tudo pronto para acontecer, tá tudo certo para a gente fazer, mas algumas coisas passam. Bom, eu vou pegar alguns itens agora para você. Vamos falar primeiro de risco de ruptura. Cara, mangueiras, seja ela de ar ou seja ela mangueiras de alta pressão. Vou pegar alguns tipos de engate aqui, vocês digam aí se vocês já viram isso aí no campo. Bom, o primeiro que está aqui, eu acho que vocês conhecem bem, o pessoal chama de mão amiga, engate rápido, coisa do tipo, ou espigão, é um dos mais comuns no mercado, tá? Realmente em cenários aí offshore é um dos que é mais comum porque ele tem a conectividade fácil. Normalmente o pessoal passa um enforca-gato, um arame aqui para ficar os dois. Eu particularmente não gosto tanto desse tipo de engate, porque ele tem uma coisa que eu não gosto muito nele, que é o seguinte: ele costuma dar pequenos vazamentos de ar entre ele. Pô, mas isso é irrelevante na hora de pintura. Para pintura realmente pode ser irrelevante, mas pô, para pensar. Aquele ar vazando durante o dia, o que ele está consumindo? Ele está consumindo o ar do compressor. Tá bom, o compressor está ligado aonde? Está ligado na energia, no diesel, ou seja, aquele ar vazando, eu estou consumindo sem aproveitamento, diesel ou energia, ou seja, eu estou gastando dinheiro com ar vazando. Então, esse é um dos engates. E outra coisa que tem que ficar muito certo com esses engates é justamente ter algo prendendo, porque são engates que são de fácil, digamos assim, soltura. Além disso, existem alguns engates, que esse também o pessoal chama de engate rápido, tá? Basicamente é um espigão que vai aqui dentro, coloco aqui, tá? É outro tipo de engate também. E aí, por último, o que eu gosto mais são o que? Normalmente mangueiras com conexões rosqueadas, tá? Principalmente com boleado. O boleado ele garante que as conexões com pouco aperto vão se manter sem vazamento, tá? Justamente por conta disso, porque aqui eu consigo garantir que não vai ter vazamento de ar. Pode ser que fique um pouco mais lenta a troca, pode ser sim, mas uma vez também padronizado não é algo muito complexo não, tá? Muitas vezes também se pensa, em cenário offshore eu entendo, ou em cenário de névoas eu entendo que pode ser um desafio a rosca aí, ela tá intacta e tal, mas aí é só da minha preferência, tá? É uma coisa que se o pessoal usa em fábricas, coisa do tipo, eu prefiro usar esse tipo de coisa, tá? E aí mangueiras, eu já dei um pouquinho, já falei um pouquinho para vocês, mas mangueira ela tem que ser adequada à pressão que você utiliza no equipamento. Então basicamente é o seguinte, veja a pressão que o equipamento chega, veja se a mangueira está adequada àquela pressão. Se você não estiver usando uma mangueira que tenha no mínimo a pressão do equipamento, você está correndo risco ali, que é uma mangueira estourar, uma mangueira romper, a 7.000 PSI, a 5.000 PSI, isso dá um estouro gigantesco, podendo realmente causar bastante acidente. Então, além disso, existem outras coisas aí para a gente evitar. Bom, eu posso falar para vocês de bicos e capas. Bico e capa evitar acidente, como assim? Além disso, eu posso falar até de pistola para vocês. Bom, vamos lá. Aqui, ó, eu tô com uma pistola de pintura na mão. Normalmente as pistolas de pintura, ela vem com esse punho aqui, que é chamada proteção do gatilho. Por que a proteção do gatilho? É justamente o que o nome diz.
proteção do gatilho. Para quê? Para o gatilho não acionar involuntariamente. Se ele acionar involuntariamente, eu tenho pressão saindo aqui, podendo me atingir, podendo tá na minha mão, coisa do tipo, tá? Então, essas pistolas devem ter isso. É muito raro você ver, mas elas devem ter isso, porque se você não tiver esse tipo de proteção, corre o risco de você acionar involuntariamente. Além disso, as travas do gatilho, aqui do ladinho, que justamente deixam você não apertar por mais que você queira, tá travado quando você for passar, movimentar, ou até mesmo desentupir um bico, coisa do tipo, tá? As proteções aí na pistola são essas, além do que a pistola também tem um mínimo e um máximo de pressão, tá? Isso é importante sanar. Então, muitas vezes é sempre importante você utilizar uma pistola adequada à pressão que você está utilizando, tá? Bom, além disso, eu falei para vocês da capa. Vamos lá. Muitas vezes eu já vi esse cenário aqui, mas eu arrisco dizer que é quase, sei lá, uns 30% eu vejo esse cenário aqui. O que é isso aqui na minha mão? Isso aqui é uma capa. Era uma capa igual essa aqui. O que aconteceu com ela? Cara, ela perdeu as duas abas dela. Tá bom. Ela funciona desse jeito? Funciona desse jeito. E qual que é o problema dela estar desse jeito? É o seguinte, tudo na nossa vida, até os carros, muitas vezes a gente, queria modificar isso, mas assim, muitas coisas do carro foram pensadas justamente porque tem algum motivo ali, tá? Os equipamentos também não são diferentes, tá? Então as capas, por que elas têm essa aba? Por que seria só algo de design? Seria algo só para ficar mais bonito na foto? Poderia ser algo redondo, coisa do tipo. Ela tem que ter uma explicação. Porque justamente ela tem até uma marca aqui. Por quê? O que essa capa ela tenta evitar? Vamos imaginar que eu estou com um bico aqui. O que ia acontecer se eu colocasse minha mão aqui em alta pressão? Cara, provavelmente me machucaria, tá? Se eu tivesse com um bico, coisa do tipo, provavelmente me machucaria. Ele provavelmente daria alguma esfoliação, coisa do tipo, tá? Agora, vamos imaginar que eu estou com o mesmo bico nessa capa aqui. O que acontece agora se eu colocar a minha mão aqui? Aqui com certeza eu injeto o produto dentro da minha mão. Aí eu tenho que fazer uma raspagem dentro da minha mão. Aí eu tenho que provavelmente abrir um corte, tirar todo aquele produto ali de dentro. Eu corro o risco de perder minha mão. Então, o que significa essa aba aqui? Essa aba significa que ela pode salvar a sua mão numa aplicação. Então, justamente, ela é pensada para isso. Ela é pensada para tentar, minimizar o máximo possível esse tipo de acidente. Então, esse tipo de capa aqui não é só uma questão de mas dá para utilizar assim. Não, dá. Lógico que dá para utilizar assim. Só que sempre que você está utilizando assim, você está arriscando a sua vida, tá? Enquanto aqui a gente está tentando minimizar qualquer tipo de risco, tá? Bom, vamos para outro tema. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de EPI. Bom, EPI vai depender muito da área que você está utilizando, do produto que você está utilizando e da atividade que você está fazendo. Mas, a gente já sabe que quando está trabalhando com equipamentos industriais, você vai ter que ter EPIs industriais. Bom, capacete, viseira, respirador, bota, luvas, é sempre bastante importante, óculos de proteção, tá? Mas como eu te falei, o mais importante é você conseguir definir a atividade que você vai fazer e saber se você está preparado e está com os EPIs adequados para aquela atividade. Cara, não adianta você ter a melhor bota de EPI, coisa do tipo, se vamos imaginar que você vai estar num telhado, coisa do tipo. Cara, não vai ser uma bota de trava que vai te salvar. Vai ser você estar amarrado, você ter um curso de acesso por cordas aí para saber se movimentar naquele local, conhecer aquele local. Então,
Os EPIs são super importantes, são essenciais, salvam vidas, mas também tem que ter uma infraestrutura segura e saber exatamente o que você está fazendo ali. Bom, além disso, ter uma área organizada, um espaço limpo, para eliminar todo tipo de risco. Já falei para vocês no início ali, dei alguns exemplos. Além disso, uma coisa que eu vejo muito se fazendo é o seguinte, cara, e muitas coisas não falam. Vamos imaginar que eu tenho que fazer uma manutenção. Cara, com o que eu vou fazer uma manutenção? Vou pegar um martelo, vou pegar um pedaço de madeira, vou pegar uma bigorna. Será que essa é a melhor maneira de eu conseguir realizar uma manutenção? Será que eu não estou tentando uma preventiva, causando uma corretiva só para mim? Pô, pensando nisso, os equipamentos eles têm chaves para os equipamentos. E chaves que, digamos assim, elas marcam onde você tem que mexer ali para você não estragar o equipamento e também não correr risco, cara. Pô, porque imagina você colocando a mão ali, você não tendo o equipamento adequado para bater, coisas do tipo, se colocando em risco também ali até o seu dia a dia ali, tá bom? Bom, aí é outro tema que é um checklist diário de inspeções. No vídeo com o meu amigo Adalberto, a gente fez um checklist lá junto, uma listinha junto. Além disso, nós vamos fazer junto aqui, mas depois que tiver curiosidade, dá um acesso lá no vídeo. Bom, então eu já falei checklist da área. Eu sempre gosto, antes de fazer checklist de equipamento, cara, eu vou fazer da área, porque eu tenho que entender aonde eu vou instalar aquele equipamento, se a área está preparada para ele receber aquele equipamento, tá? Mas é o seguinte, equipamento, cara, o ideal é não estar com vazamento, seja vazamento na pressurização, seja vazamento de alimentação, tá? Filtros, bicos, capas devem estar íntegros e limpos, tá? A pressão deve estar instável, cara, o meu equipamento ele deve funcionar de forma estável para aquela aplicação. Os pistões devem estar lubrificados. Lá no de manutenção eu frisei bastante, montei e desmontei uma bomba lá para vocês verem. Mas, cara, qual que é a função da lubrificação em um pistão? Não é que as gachetas, digamos assim, elas vão estar lubrificadas, elas vão desgastar menos ou mais. Normalmente os óleos em pistões são óleos antissecantes, tá? Eles servem justamente para não deixar o produto secar ali na haste, no pistão. Então, eles são colocados aqui, tá? Porque uma vez que eu tenho qualquer tipo de vazamento nessa haste aqui, se o óleo está aqui, eu limpo esse produto e ele não deixa secar. Eu vou lá, aperto a porca de ajuste, lubrifico novamente e trabalho. Outra vez que eu for tendo qualquer tipo de desgaste, eu vou lá, aperto novamente, tá? É para isso que esse óleo serve. Condições de mangueira. Cara, mangueira de pintura ela não pode ter crosta de tinta, tá? Então o que eu normalmente recomendo, cara, mangueira de pintura, dá veja se você consegue encapar essas mangueiras. E de novo, as mangueiras elas devem atender especificação. A mangueira deve ser uma pressão do equipamento, tá? A mangueira ela não pode ser de pressão inferior do equipamento. E os bicos têm que estar em bom estado. Ah, por que o bico tem que estar em bom estado? Vou te convidar para outra live que eu fiz de bico, tá? Mas basicamente, um bico desgastado, você tem um leque que não dá acabamento, tá? Você pode ter mais overspray, você pode ter mais consumo de tinta e um acabamento ineficiente, tá bom? Então, o checklist aí ficou vazamentos, filtros limpos, pressão estável, lubrificação, condição das mangueiras e bico de bom estado. Bom, agora vamos dar uma mapeada. Eu já falei bastante sobre equipamentos airless, mas eu acho que vale entrar também na parte aí de equipamentos de preparo de superfície, tá? Quando a gente está falando de jateamento abrasivo, uma coisa que também tem que se frisar bastante em segurança. Das partes de conexões que eu já falei para você, sobre conexões pro equipamento, conexões do equipamento pro bico, tudo vale a mesma coisa aqui. Outra coisa é o seguinte, jateamento ele tem que ter aquela nossa válvula de
de homem morto, dead man valve, que basicamente é o que? Se por acaso eu tirar minha mão do gatilho, o equipamento ele tem que despressurizar. Por que isso é tão importante? Justamente por trabalhar às vezes enclausurado, em locais aí de confinamento, tá? Porque se a pessoa tiver um mal súbito, coisa do tipo, ela não fica lá, ela não fica achando que ela está lá dentro, coisa do tipo, e justamente ela não corre outro risco ali dentro com um equipamento pressurizado passando sobre ela, tá? Então, os equipamentos de jatos também devem seguir a NR13, que é uma normativa aí para vasos de pressões, tá? E aí, os equipamentos airless, eles devem seguir aí as normativas digamos assim, eles têm as normativas de mangueiras ali, as pistolas devem conter também a pressão que são estabelecida para aquela operação, tá? Tudo que vai no equipamento ele deve ter a pressão de saída do equipamento, ou seja, ele deve cumprir minimamente com aquilo, tá? Então só toma bastante cuidado nas atividades de equipamentos airless para não cair em conexões ou coisas do tipo que não aguentam a pressão do equipamento. Bom, e aí as consequências da negligência, ou seja, quando a manutenção ela é ignorada, o que isso pode causar? Bom, vamos imaginar que, eu já dei exemplo para vocês, mas vamos imaginar que as peças paralelas, itens que não foram feitos para trabalhar sob pressão, eles podem se desprender ou estourar. Cara, isso pode causar um acidente. Vou dar um exemplo. Muitas vezes, trabalhando em áreas, tal, o que eu já vi muito acontecer? Mangueira de ar escapar, cara, mangueira de ar escapar, por mais que seja sem PSI, você tomar uma lapada de uma mangueira sem PSI, eu te garanto por experiência própria que dá um vergão legal, tá? Então, imagina tomar uma de 7.000 PSI. Então, muito cuidado com essas conexões, tenha garantido isso de engates que você consiga travar eles ali, ter um grau de segurança maior e peças também que sejam adequadas para a versão, tá? E aí também, consequências disso são perdas de produtividade, desperdício de material, qualquer atividade que é iniciada, eu tenho solvente envolvido, eu tenho gente envolvida, eu tenho produto envolvido, eu tenho horas do projeto para aquilo lá, tá? E falhas de acabamento. Um equipamento que não atinge a pressão máxima, às vezes não é capaz de pulverizar um produto. Um bico que não está adequado ou está desgastado, ele não tem a mesma performance que um bico íntegro, tá bom? Essas são algumas das consequências da negligência. Bom, coisas fáceis de identificar, desgaste no equipamento. Vamos lá, vamos pegar a pistola. Cara, quando que é o meu sinal que a pistola está na hora de eu fazer uma manutenção preventiva ou coisa do tipo? Cara, teste fácil, rápido e prático. Pressuriza o equipamento com água, máxima pressão, pistola sem bico, sem capa. A pistola, a agulha dela deve estar travada, ela não pode, sem acionamento do gatilho, ter nenhum tipo de vazamento. Se ela tem um tipo de vazamento, o que está acontecendo? Essa agulha aqui, ela está com alguma marca, alguma sujeira. Cara, passo 1, tentar limpar, tentar fazer uma manutenção preventiva ali. Não deu certo, passo 2, trocar o kit de reparo. Uma pistola vazando, mas na hora da aplicação é só no finalzinho que ela fica respingando. Aquele respingo que você vai pintando no final, tudo aquilo lá é retrabalho. Se você colocar na ponta do lápis todo o respingo que você teve que lixar, preparar ela de novo, tal, você compraria 5 kits de reparo dessa pistola, tá? Além disso, deve estar com trava de segurança e trava no gatilho, tá bom? Bom, mangueiras com bolhas, rachaduras. Cara, mangueira é outro assunto sério também. Mangueira de alta pressão, ela é tramada com trama de aço. E dentro dela tem um material que eu não lembro se é poliamida, eu não lembro exatamente o tipo de material. Mas é como se fosse uma trama com um material aí. E eles são tramados juntos em várias camadas. Qual que é um dos maiores problemas de mangueira? Cara, muitas vezes a mangueira ela não é bem
guardada. Pô, se eu deixar uma mangueira estendida, passar empilhadeira em cima, passar peça, coisa do tipo, cara, essa trama é uma trama, ela continua sendo uma trama de aço. Ela não mudou. Você passar com um pneu de uma empilhadeira, com certeza você vai estourar a trama de aço. A mangueira não é adequada? Não. Simplesmente o uso que você utilizou aí não foi adequado. Tá? Então, esse é o cuidado que eu posso deixar. Conexões folgadas, que eu falei para vocês, ou conexões que não são certas. Nipples, muitas vezes, que não são para alta pressão, ou nipples que não são para conexão industrial. O ideal é sempre ter boleados. Tá? Um convidando ao outro ali, para eu garantir que com pouco aperto eu tenho trava e não tenho folga, tá? E aí, falando em equipamentos, no jateamento eu posso ter aí um padrão irregular, aí eu posso ter um desgaste, cara, de bico de jato muito aberto, o compressor não está dando conta, eu posso ter uma válvula reguladora de abrasivos que não está conseguindo regular. Em equipamentos Arles ali, eu posso ter um kit de reparo que não está, digamos assim, apto ali a tocar o produto. Como que eu identifico de forma rápida um kit de reparo que não está bom? Vamos lá, kit de reparo não está bom. Qual que é o primeiro sinal que o kit de reparo dá? Que provavelmente ele vai começar, ele está começando o seu desgaste. Subiu a haste aqui, ele começou a vazar produto pelo lado. Você vai lá e aperta. A partir do momento que essa porca de ajuste não tiver mais aperto, o kit de reparo não vai mais ter salvação. Eu fiz uma vez, deixei trabalhar uns 3 dias vazando e agora, mesmo dando mais aperto, não travando. Se você trabalhar com isso aqui vazando, o que vai acontecer? O desgaste que estava sendo pouco vai começar a ser maior. Por quê? Essas porcas, essas gachetas aqui de cima, por onde ele vaza, a intenção delas é conter o produto ali dentro. Uma vez que elas não estão fazendo essa função, o produto está tentando sair o máximo possível. O que você tem que fazer? Eu tenho que sanar, e sanar logo. Se eu não fizer isso, o produto vai até ele conseguir sair o máximo possível. Ele já perdeu o kit de reparo. Começou a vazar por cima, aperta. Pô, já vi que está no aperto máximo, estava vazando um pouquinho para você terminar o serviço. Já saiba que você vai ter que fazer uma manutenção ali. Ela já te deu o sinal preventivo, tá? Bom, e aí bicos, eu tenho uma gama de vídeos aí falando sobre bicos aí também, até como colocar na capa o bico, vedação, tenho também sobre desgaste. Tem um que eu mensuro certinho, faço o teste para vocês durante 1 minuto, enclausuro o bico, pressiona com água 2000 PSI, veja a vazão, marca ali, pega um copinho graduado, marca, vê se está batendo. Se estiver 25% acima, esse bico está descartado, tá? Ele não serve mais para aquela função. Teste fácil, relativamente rápido também, para a gente conseguir fazer essa determinação aí, tá? Bom, e aí, por último, as lubrificações que eu já comentei com vocês, tá? Mas os pontos de lubrificação na bomba são realmente na haste ali, mas é sempre bom você estabelecer uma frequência. Cara, qual que é a frequência que eu devo colocar óleo DSL na bomba? Cara, para algumas pessoas 1 vez por semana, para outras 1 vez por mês, uma a cada 2 dias, para outras vai depender muito do nível de trabalho do que você está fazendo. Cara, como que eu vou achar isso? Vai depender da sua frequência. Então, o que você mais tem que saber fazer é analisar. Cara, eu estou com um óleo, ele está lubrificado, esse pistão, coisa do tipo? Não está. Precisa lubrificar. A cada 3, 4 dias eu estou fazendo isso, eu estou tendo que lubrificar. 3, 4 dias. Eu estou fazendo isso a cada 1 semana. A cada 1 semana. Então, basicamente, ele vai seguir mais ou menos o seu. Pô, é mais ou menos igual a troca do óleo do carro. Não, mas eu troquei faz 1 mês. Tudo bem, mas você andou 10.000 quilômetros. Então, é um pouquinho essa variável aí, tá? E verificar sempre níveis de vazamentos, tá? Não do óleo, mas assim do produto, tá? Não deixar em nem conexões. Tá vazando um pouquinho naquela conexão, porque tudo que você tiver de vazamento, ele está um vazamento pressurizado, ele vai tentar
rasgar onde ele está passando para passar mais fluido, tá? Onde tiver capilaridade, o fluido vai tentar passar de qualquer jeito, tá? É uma lei da física. Bom, aí é o seguinte, eu queria deixar um convite para vocês agora, tá? Vocês vão deixar aqui embaixo para mim, para a gente conversar. Problemas comuns no campo, quais são os desafios que você enfrenta com mais frequência aí na pintura? Me ajuda a ajudar vocês aí, comenta, por favor, eu quero saber de vocês aí. Então, dá umas dicas também de como armazenar equipamentos, mangueira. Cara, a conexão ali que você mostrou, eu tenho uma melhor, eu gosto mais desse jeito. Compartilha com a gente, deixa eu conhecer também, vamos trocar experiência junto, tá? Outro tópico aqui de prolongar a vida útil, cara, qual foi a melhor experiência? Pessoal, eu limpo o solvente, passo o óleo, deixo por 3 meses, depois eu faço outro tipo de limpeza, cara, vamos se ajudar aí, deixa nos comentários, vou deixar também as minhas redes no final, além disso estou deixando um e-book no final para vocês sobre bicos, tá? Vou deixar aí no link abaixo, tá? E aí a gente vai falando, eu vou deixar todos os comentários aqui fixados, a gente vai estar respondendo aí, tá? Vamos lá, vamos fechar então só com o tema. Então, segurança e manutenção, eles andam juntos. Segurança é a prioridade, a manutenção preventiva, ela gera economia, a manutenção corretiva, ela vai te gerar custo, tá? Equipamentos, eles duram mais com manutenções preventivas, pequenas rotinas, você vai ter grandes resultados, tá? Bom, espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham gostado. Não deixa de me seguir nas redes sociais, eu sou o Lucas Saura da AWS, tá? Comenta o que a gente pediu aí para vocês deixarem de observação, sigam também a AWS nas redes sociais. Espero vocês na próxima e até mais. Valeu!